Que é o nosso Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Estas são as medidas que estamos anunciando. Aí as medidas anunciadas pelo governador de São Paulo, João Dória. E mais uma vez acontece hoje na Prefeitura de Americana, hoje à tarde, uma reunião com relação ao transporte urbano da cidade, de que maneira o transporte vai estar sendo disponibilizado à população a partir de amanhã. E os shoppings de Campinas fecham ao público a partir desta quinta-feira. Iguatemi, Parque Dom Pedro, Galeria, Campinas Shopping e Parque das Bandeiras anunciaram a suspensão das atividades a partir de hoje até o dia 30 de abril. E depois seguindo as recomendações do setor de crise do coronavírus. Hoje também está acontecendo uma reunião importante na Prefeitura de Nova Odessa com relação a novas determinações na área da saúde. Amanhã estaremos reproduzindo essas informações aqui no All News. 11h41. O shopping também da cidade de Piracicaba foi suspensa as atividades a partir de hoje e retorna só no dia 30 de abril, de acordo com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Piracicaba. Outra determinação que foi baixada também aqui na Prefeitura de Americana, ontem pelo prefeito Omar Najar, é que o Paço Municipal, a Prefeitura estará funcionando das 12 às 5 da tarde. Estará fechado ao público Parque Ecológico, Jardim Botânico, Centro Cívico e demais espaços públicos da cidade. 11h42 aqui no On News. On News Trânsito. Bom, as informações pela Anhanguera, sentido interior capital, com tráfego congestionado em São Paulo, na pista expressa, acidente na faixa 2 e 3 e o trânsito está carregado do quilômetro 23 ao 21. Também aqui na nossa região, a Rota das Bandeiras registra tráfego intenso de veículos no entroncamento com a rodovia Dom Pedro I e a Anhanguera, em Campinas, no quilômetro 142. A informação também que nos chega que na Antônio Pinto Duarte, ali bem próximo à Fidan, também há interdição por conta de obras do Departamento de Água e Esgoto de Americana, sentido bairro Centro. 11h43 no All News. Intervalo, volto já e na sequência tem entrevista de estúdio com a nutricionista Cleonice Bardi. Volto já. Você está ouvindo o All News, segunda edição. Azul, a cor da credibilidade. Agora na Azul, as informações da polícia com o repórter Will Magri. Oferecimento Cooperativa da Piscina, construção, reforma e troca de vinil em piscinas. Bom dia, Jairo, bom dia aos ouvintes que estão acompanhando o Jornal On News. Nesta manhã de quinta-feira, estou chegando com as informações da polícia. A Guarda Civil Municipal de Americana prendeu ontem um ladrão que estava escondido no forro de uma casa no Jardim São Pedro, aqui em Americana. A equipe flagrou o criminoso de 51 anos furtando fios elétricos de um imóvel na rua Francisco Lapierre. O homem que foi detido já havia furtado a mesma residência antes de ontem. O ladrão foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária. Um homem procurado pela Justiça foi preso em Santa Bárbara pela Polícia Militar por volta das 3 da tarde no Jardim Laudice. De acordo com a corporação, os soldados estavam patrulhando na rua Profeta Esdras quando avistaram 3 indivíduos com uma bicicleta. Ao notarem a presença da viatura, o trio suspeito acelerou a caminhada e atravessou a rua rapidamente, tentando evitar a abordagem. Porém, todos foram detidos. A equipe realizou busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Em consulta de antecedentes criminais, constou um mandado de prisão em desfavor de um dos abordados. Ele estava sendo procurado pela Justiça por não pagar pensão alimentícia. O indivíduo foi conduzido ao 1º Distrito Policial, mas os policiais foram orientados a apresentar a ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Um adolescente de 17 anos conduzindo uma motocicleta ficou ferido em um acidente de trânsito após fugir da polícia militar. O caso aconteceu no bairro Jaguari. De acordo com a corporação, policiais estavam patrulhando pelo bairro citado e avistaram uma motocicleta sem placas e fazendo manobras perigosas. O motociclista, ao ver a viatura, acelerou o veículo e fugiu da equipe. Os policiais iniciaram perseguição e durante a ação o mesmo chegou quase a atropelar uma criança na rua Atalfo Alves. O motociclista só foi detido após colidir contra um veículo Fiat Uno que trafegava na rua Elisete Cardoso. Ele bateu na lateral do carro e caiu ao solo. O adolescente foi socorrido pelo serviço do SAMU. Ele estava desacordado e com traumatismo craniano. A vítima foi encaminhada ao hospital municipal e transferida ao Hospital São Francisco. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária, onde o adolescente e os pais responderão por ato infracional de direção perigosa. A motocicleta foi apreendida por além de estar sem placa e também não estava registrada. Até o presente momento, estas foram as informações da polícia, viu, Jairinho? Uma ótima quinta-feira, Will Magri com as notícias da polícia. Você ouviu as informações da polícia com o repórter Will Magri. Oferecimento: Cooperativa da Piscina. Construção, reforma e troca de vinil em piscinas. Cooperativa da Piscina. Construção, reforma e troca de vinil. O melhor preço da cidade em cloro 10 quilos, HTH e Genco. Produtos químicos, iluminação de LED com controle remoto, aquecedor solar, guarda-sóis, boias e peças de reposição. Tudo o que você precisa para sua piscina você encontra na Cooperativa da Piscina. Avenida São Jerônimo, 1611. Fale com o Murilo e a Carol. WhatsApp 981626612 e 3407-4295. Cooperativa da Piscina, para quem exige qualidade. Sua cooperativa é diferente, presente e coerente. Sua cooperativa é a Sicoob Unicentro Brasileira. Chegamos trazendo novas condições, auxílio e credibilidade que se traduzem em números. Mais de 78 milhões de reais em sobras e mais de 36 mil associados. Ligue 0800 777 1136 e seja um associado. Sicoob Unicentro Brasileira, uma das maiores cooperativas do país, também é a sua cooperativa. Água Platina, com tudo combina. Combina com tudo o quê? Combina com a turma, combina com a amiga, combina comigo e você. Platina, pureza desde 1935. Água Platina, com tudo combina. Você trabalha com artesanato? Há 80 anos, as indústrias têxteis Najar são símbolos de tradição no mercado. São mais de 3 mil itens à sua disposição. Etiquetas personalizadas, rendas, fitas, entre outros. Na nossa linha Pronta Entrega, também temos uma grande variedade de adesivos termocolantes para você usar em roupas, cama, mesa e banho. A Najar oferece os melhores produtos para o seu artesanato ficar mais lindo e completo. Acesse najar.com.br. Siga no Instagram Indústrias Têxteis Najar. Você está ouvindo On News, segunda edição. Azul, a cor da credibilidade. On News, entrevista. Agora 11 horas 48 minutos, recebo aqui na nossa entrevista de estúdio a Cleonice Bardi falando conosco a respeito de uma boa alimentação nessa época do ano em que as pessoas estão já apavoradas com a gripe, o coronavírus, e agora começa na segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe também, influenza H1N1, e a população procurando se adequar, higienizar as mãos, mas o que vale também é uma boa alimentação para manter o corpo resistente. Né, Cleonice, bom dia. Bom dia a todos. Isso mesmo, Jairo, está todo mundo desesperado, todo mundo procurando um superalimento para resolver a situação. E, na verdade, não existe um superalimento. É claro que a gente tem alguns alimentos que vão ajudar a fortalecer a imunidade, mas não tem um alimento específico que vai resolver a situação. O correto é você manter uma alimentação saudável, que é o que os profissionais de nutrição sempre orientam, um bom café da manhã, um almoço excelente, um jantar equilibrado, tá? E aí, sim, usufruir, né, de alimentos fontes de vitamina C, né, frutas, legumes e verduras, para poder fortalecer e melhorar a imunidade. Muitos tomam um leitinho, um cafezinho e um pão. Isso é o suficiente para começar o dia?
para já começar aquecendo o corpo? Não, não é o suficiente. Até porque a gente sabe que o pão hoje, todo mundo consome o pão francês. E o pão francês é um carboidrato simples, né? Então ele acaba elevando o índice glicêmico e até aumenta o número de radicais livres. E aí o leite eu coloco açúcar, eu coloco um achocolatado. E isso não é legal. A gente precisa começar o dia rico com alimentos antioxidantes, que vão combater os radicais livres, deixar meu organismo em melhor situação, tirar meu organismo de situação de estresse, né? São alimentos que vão evitar doenças. Então eu começo meu dia comendo fruta, eu posso colocar um pão, mas eu dou preferência para um pão integral. E para poder quebrar a rotina de comer o pão todo dia, eu intercalo com uma batata doce, né, que é um alimento que não vai ter conservante, não vai ter corante. É isso que a gente tem que estar atento nesse momento. Quanto mais a gente descascar, melhor do que ir lá no mercado pegar o pacotinho e abrir. Eu até acredito, eu não presenciei ainda, mas já tem algumas pessoas que estão querendo fazer estoque. E do que a gente estoca alimentos geralmente? É bolacha, é biscoito. Sim. Tudo que não é proibido comer, mas que se você comer diariamente não vai aumentar a imunidade. Porque a alimentação hoje, muitos acostumaram a bolacha, pão com manteiga, o seu cafezinho, e depois só vai depois se preocupar na hora do almoço, né? Que também às vezes acaba comendo um lanche para substituir o arroz, feijão e também uma salada como refeição. Tem que mudar essa alimentação para o corpo ficar mais resistente, para que a gente possa adquirir mais imunidade, Cleonice? Tem, é necessário mudar essa alimentação, independente desse episódio que a gente está vivendo agora de coronavírus. A gente já sabia que ela eleva triglicérides, eleva diabetes, altera colesterol. Para muitos homens tem alteração de ácido úrico. Então, uma alimentação que altera os exames bioquímicos e faz com que a pessoa precise aumentar o uso de medicamento. Hoje, o que a gente sabe? Vamos melhorar a qualidade da alimentação, não só por esses fatores de alterar os exames, mas também para reforçar a imunidade. E nesse momento, mais do que nunca, reforçar a imunidade é procurar uma alimentação mais equilibrada. Colocar fruta no dia, porque o pessoal acaba pão de manhã, eu vejo muito isso no consultório, eu como pão de manhã, aí eu vou direto para o almoço, à tarde eu consumo pão, e depois que eu jantei, antes de dormir, eu tomo leite de novo com achocolatado, ou que seja com café. E aí ele não traz nada de benefício para o organismo. Cadê a porção de fibras? Cadê a porção de vitaminas que eu tenho natural nos meus alimentos? Muitos até falam, eu vou para comprar verdura, tem agrotóxico. Como que fazer para tirar o agrotóxico da verdura ali? A orientação, tá? Essa é uma pergunta legal. Aí eu tenho agrotóxico na verdura, daí eu paro de comer verdura e vou no mercado e compro conservante corante. Não tem escapatória, né? Não. Tem? Não tem. E o que eu tenho que entender? Eu preciso dessa verdura, ela pode ter o agrotóxico, mas ali eu tenho também a fibra, eu também tenho as vitaminas desse produto. Eu vou levar para casa, lavar folha a folha e depois eu faço a higienização. A higienização, eu vou deixar essa verdura imersa de molho em uma bacia. Eu coloco 1 litro de água. Para cada litro de água você pode fazer 1 colher sopa rasa de hipoclorito, deixa por 20 minutos e depois lava novamente. O procedimento é esse mesmo, né? Esse mesmo. Comprou ali da horta, tem que fazer esse procedimento para... Tem que fazer esse procedimento. Hoje nos mercados a gente já tem para vender o específico para alimentos, e aí você tem que fazer esse procedimento. Hoje, na hora do almoço mesmo, muita gente acaba substituindo o almoço por lanche, né? E é muito perigoso essa substituição, né, Cleonice? É extremamente perigoso. Substituir por lanche, os macarrão instantâneo também o pessoal abusa bastante. Hoje eu vou no mercado, eu posso comprar pizza congelada, eu compro almôndega congelada, e aí é mais prático, né? Eu tenho a lasanha, a porção de lasanha individual, que na verdade é uma porção maior do que a gente realmente necessita. Eu pego ela, abro, levei para o micro-ondas, aí aqueci e já está pronto. É uma facilidade, uma praticidade, mas tudo isso vai abaixando a nossa imunidade. Então as pessoas, como eu percebo que a minha imunidade está mais baixa, eu sempre vou chegar em casa, no final do dia eu estou muito cansada, eu estou muito esgotada, e de repente eu nem fiz uma atividade que fosse propiciar tanto cansaço assim.
né? Mas eu tô sempre com sono, sonolenta, o meu xixi tá sempre com cor muito forte, as minhas fezes não tão legal, meu intestino uma hora tem diarreia, outra hora ele tá preso, eu vou fazer uma caminhada, eu não tenho disposição, e tudo isso está indicando que a minha alimentação tem que ser alterada, tem que ser mudada. São questões que tem que mudar o hábito, né? Sim, eu acho que esse momento é muito triste, esse momento que nós estamos vivendo. Todo mundo tem que estar em alerta, sim, se cuidar, porque quando eu me cuido, eu também estou cuidando do próximo, estou cuidando do vizinho, estou cuidando do meu filho. E voltar para a alimentação saudável nesse momento vai ajudar bastante. Tem alguns alimentos que melhoram a imunidade? Sim, mas vamos ter um padrão de alimentação saudável. Eu estou consumindo, vou olhar para mim, eu estou consumindo 3 frutas no dia, pelo menos, tá? Se eu não consigo consumir 3, estou consumindo 2. Às vezes alguma pessoa fala assim para mim, mas eu fui na nutricionista, ela falou que eu não posso consumir laranja. Então eu falo para os meus pacientes, pode consumir laranja. Qual é a dica? Consome o bagaço junto, né? Se é um paciente diabético, ele não pode chupar a laranja porque ela tem um alto nível de frutose e, dependendo de alguns casos, né, pode elevar a glicemia. Aí, o que ele faz? Vai para a sua nutricionista, ela vai avaliar se ele pode chupar laranja ou não, varia muito de pessoa para pessoa. E se colocar laranja, consumo bagaço, que eu controlo o nível glicêmico, eu estou ingerindo fibra e estou ingerindo vitamina C de boa qualidade. Melhor eu pegar a laranja, descascar em casa e consumir a fruta inteira, do que eu ir comprar um suco industrializado. Correto, tem muita gente que apenas faz ali, espreme a laranja, absorve o suco e despreza o bagaço, que é fibra. É fibra, melhora o funcionamento intestinal. Se melhora o funcionamento intestinal, melhora a pele. Se é fibra, vai trabalhar a saciedade. É simples, você faz um teste. Peguei no lanche da manhã, fiz meu café às 7 horas, quando é 9h30 eu vou fazer um lanche. Eu posso só pegar o caldo da laranja e chupar, logo eu estou com sensação de fome. Mas se eu consumir o bagaço, eu me sinto tranquila por um período maior. É essa a dica. Isso é bacana, uma vez que as pessoas acabam desperdiçando, né? Jogando bagaço fora. Você está jogando alimento fora. Jogando alimento fora, correto. Cleonice, nós estamos falando até com relação à alimentação, você tornar seu corpo mais imune a tantos vírus, tantas bactérias que tem, porque estamos falando tanto, vamos higienizar as mãos corretamente. Né? Perfeito. É perfeito. Cuidado em tocar na maçaneta, cuidado em cumprimentar as pessoas, mas a gente esquece realmente da nossa alimentação, de se tornar mais resistente a tantas bactérias, a tantos vírus que nós nos deparamos no dia a dia. E é importante que a população se conscientize. Se tem alguma dúvida, tem que procurar um profissional da área, uma nutricionista, tirar as dúvidas que tem, mas o importante também é você ter uma alimentação saudável. Evitar de só comer massas, porque tem muita gente que come massa de manhã, à tarde e à noite. A massa é o pão, é o macarrão, né? E ela não, depois da noite entra o pastel. Exatamente, ainda frito. Tem a questão. E a fritura. Eu até conversando com algumas pessoas, até me diziam que passou o dia todo sem tomar água. Né? Parece, hoje não tomei água, não tomei um copo d'água. Qual que é a recomendação nesse caso? Também a água é importante demais, né? Tem gente que substitui a água por refrigerante ou então por esses refrigerante calórico, né? Na verdade... E acaba não tomando água, né? Na verdade, o problema do refrigerante nem é ele ser calórico. Eu acho que o problema maior do refrigerante é ele ser um alimento que é gaseificado, com corante, com conservante. E ele acaba fazendo com que você perca vitaminas. Mesmo light, mesmo diet, mesmo tem um famoso agora que eles colocam que é sem açúcar, já tem estudos que mostram que tem açúcar sim. A água, a orientação é que você ingira 30 ml de água por quilo de peso dia. Então, se eu pegar uma pessoa de aproximadamente 70 quilos, ela vai ingerir 2 litros e 100. Mas se essa pessoa tiver um peso menor, né, vamos imaginar que a gente pegue uma pessoa que ela esteja pesando 55 quilos. Então, eu vou fazer o cálculo. Pesei 55 quilos vezes 30, ela vai ingerir 1,5 litro de água, 1,6 litro mais ou menos de líquido por dia. Mas nesse líquido a gente sempre reforça que é a água, tá? Evita chás, evita suco. Não posso tomar chá?
posso, mas vamos valorizar a água, né? Em alguns casos a gente até orienta, coloca uma frutinha picada no meio da água para dar uma saborizada, para vocês se acostumar. Começa de pequenos golinhos por vez, né? Toma um copinho pequeno de manhã, dali uma hora toma mais um copo. Vá trazendo regras para o seu organismo. A gente sai de casa todo dia para trabalhar, porque no final do mês você quer receber um salário. E aí ninguém toma água, mas quer ter saúde. Então eu tenho que colocar isso como uma regra, do mesmo jeito que eu saio para trabalhar, do mesmo jeito que eu levo meu filho para a escola, do mesmo jeito que eu vou para a faculdade, eu vou colocar água para melhorar a minha qualidade de vida. Tem pessoas que reclamam de dor de cabeça, e aí quando ele começa a tomar água de forma certa, de forma correta, até isso melhora, né? Porque ele está melhorando a circulação do sangue no organismo, ele está hidratado, né? Agora, Cleonice, os pais vão ficar com as crianças, as aulas estão suspensas totalmente a partir de segunda-feira, e os pais vão ficar com as crianças. Tem muitos pais que já compraram um arsenal de biscoito industrializado para deixar o filho, para acalmar o filho, né? Deixa o celular de um lado e o biscoito industrializado do outro lado. Qual que é a recomendação para os pais que vão ficar com as crianças agora, com os avós que vão ficar também com os netos, cuidar dos netos, porque numa situação de calamidade que estamos vivendo, a responsabilidade agora da família ficar com as crianças, já que as aulas estão suspensas. Qual que é a alternativa para os pais nesse momento para manter as crianças saudáveis e com uma boa alimentação? Eu acho que o mais importante é a gente enxergar que em meio a um tumulto os pais vão ter tempo para estar com os filhos, né? Muitos pais continuam trabalhando, mas alguns já têm carga horária de trabalho reduzida. Então ela vai ter tempo para preparar uma alimentação em casa, que todo mundo fala, eu estou correndo, eu saio cedo, eu volto tarde. E aí traz a criança, que é o que eu indico, junto com você para a cozinha, para ajudar na preparação da comida. Porque assim você estimula a criança a comer e sai do industrializado, né? Volta a fazer aquele bolo que a vovó fazia, aquele bolo simples. Mas aí quando eu vou preparar o bolo, eu não coloco só trigo, que é a farinha branca. Se na receita pede 2 xícaras de trigo, eu ponho uma de trigo e uma de farelo de aveia. Eu deixo esse bolo integral, eu melhoro a qualidade do bolo. Eu reduzo a quantidade de açúcar. Pediu 3 xícaras de açúcar? Não, eu vou colocar 1,5 no máximo. Eu diminuí a quantidade de açúcar, eu coloquei o farelo de aveia. Se der para incluir fruta, eu coloco fruta também nessa preparação e vou começando a fazer mais coisas em casa do que comprar o pronto, porque senão depois que passar esse período de 2 meses, a hora que a gente for ver, vai ter um monte de gente com diabetes descontrolado, triglicérides lá no céu, porque daí o pessoal não está indo para academia, só está em casa e só comendo. Então a gente tem que criar alternativas, né? Criar estratégias de coisas diferentes. É claro que eu não tinha o hábito de fazer isso e agora vai ser fácil. Se eu procurar e buscar, consegue ser fácil sim. A gente tem bastante vídeos de internet ensinando receitas saudáveis, tem bastante coisa legal. Lembrando que eu sou bem do básico, eu sou uma nutricionista que trabalho com o básico, então eu não indico produtos caros, que eu acho que é desnecessário. A gente tem que aproveitar o que a sazonalidade nos oferece. Então, é o período da maçã, então vou fazer receita com maçã. É o período da manga, é uma receita com manga. E sair dos industrializados, mesmo em questão de adoçantes, eu tenho muita cautela, não sou de indicar. Vamos aprender a comer o alimento na quantidade certa e na forma mais natural possível. Conversando agora, eu me lembro que ontem eu passei num dos supermercados aqui, de uma rede que muitas pessoas estavam na fila, estava se demorando muito. Aí pessoa com o carrinho cheio de papel higiênico, outros com o carrinho com álcool destilado, e outros com 2 fardos de refrigerante. Eu até imaginei, mas para que 2 fardos? Será que é festa ou não? Será que é festa? Não, não é festa, é consumo diário. É para as crianças que vão ficar em casa agora nesse período da suspensão das aulas, né? Refrigerante Os pais acabam adotando um erro que eles tiveram e replicando aos filhos. Né? O refrigerante, ele vai acidificar o sangue, então vai aumentar as chances de infecções, vai aumentar a queda de imunidade. Não é indicado. E a gente acaba ficando, ai, coitado, ele vai ficar em casa fechado. Mas nesse coitado, eu quero suprir, né, aquela dor que eu sinto de ver meu filho tendo que passar por esse momento, e levo um alimento para ele que não vai trazer nenhum benefício, muito pelo contrário, vai trazer dano. Então eu tenho que ficar bem atenta a isso. O refrigerante não é a melhor solução. Ah, mas meu filho viu alguém tomando, passou vontade. O que eu oriento para os pais? Tem hoje aquelas garrafinhas mini. Ah, então o que você faz?
Primeiro vai estimulando tomar água, depois vai oferecendo suco de fruta. Aí o pai fala assim, mas meu filho oferece suco de fruta, ele não toma. Por que ele não toma? Tem uma explicação. O refrigerante, ele é tão forte, ele tem aquele edulcorante dele, é tanto que ele altera a papila gustativa. Então, na língua, a gente tem as papilas para sentir o sabor do alimento. O refrigerante, ele é tão forte que ele altera essa papila. Aí a criança só acostuma com aquele sabor. Então eu preciso diminuir a ingestão para ele estimular a tomar água e outras coisas. E quando eu quiser, eu compro uma embalagem pequenininha, uma latinha pequena pro final de semana, e aí ele toma uma quantidade pequena. Mas não deixar aberto uma garrafa de 2 litros na geladeira, para toda hora que eu abrir a geladeira, ele vê aquela garrafa de refrigerante, ele não pega água. Não pega mesmo. E tem muitos pais que, ao se deparar com os filhos na fila dos hospitais da hemodiálise, falam, nossa, tão jovem, né? Tão jovem. Tendo que fazer transfusão de sangue. É por conta da alimentação, também contribuiu para a alimentação errada que os pais tiveram e replicaram aos filhos, e infelizmente muitos jovens, a garotada está indo muito cedo para hemodiálise, né? Sim, muito cedo. E até eu vou aproveitar uma deixa que você falou de hemodiálise, falar dos pacientes renais. Nesse momento, o grupo de risco a gente sabe que é idoso, é diabético, e eu tenho os pacientes renais que fazem hemodiálise, como eu tenho os do consultório que não fazem hemodiálise, que também englobam um número muito alto. Então você que está em casa, está nos escutando, se você é diabético, já tem alguma alteração na função renal, o médico já falou, olha, fica de olho, seu rim vai apresentar problema. Então, para essa turma eu estou falando, cuidado, porque estão divulgando, toma bastante suco de laranja, toma suco detox, que vai melhorar, você não vai ter o coronavírus. Gente, todos os alimentos que a gente fala que pode contribuir com a imunidade, ele contribui com a imunidade, mas não vai evitar se você tiver que contrair a doença. Ele só vai te fortalecer, para caso você precisar lutar, você fala, olha, eu estou bem alimentada, então meu corpo vai ajudar na resposta. Porém, esses alimentos para um paciente que já tem alguma alteração renal, mesmo que não faça hemodiálise, mas se ele já tem alteração de potássio, só vai subir potássio. Então eu quero fazer um alerta, porque essa semana eu recebi no consultório uma paciente diabética, ela já tem potássio alto e ela estava tomando suco detox e suco de laranja à vontade. E eu falei, se você não pode, porque sobe o seu potássio. Então não é que você não vai contrair o coronavírus. Você, muito pelo contrário, você vai para o hospital com um problema cardíaco. Então vai subir o potássio, vai alterar a glicemia. Por isso, procure um profissional, procurem se informar. Não vão ingerindo coisas assim, à torto, esquerdo, porque às vezes não vai ajudar, só vai piorar. O que ajuda é um café da manhã, que eu já incluo uma fruta. Se eu puder incluir uma fruta, legal. Se não, uma fatia de queijo branco fresco, o famoso queijo Minas frescal. Não deu para incluir o queijo? Posso colocar um ovo, lembrando de uma ressalva. A Sociedade Brasileira de Cardiologia nos orienta a consumir no máximo 2 ovos por dia, não mais do que isso. Então não precisa exagerar e comer uma dúzia de ovo por dia, que tem pessoal que vai para os extremos, né? Então eu posso até colocar um ovo mexidinho no meio do pão. Para o meu almoço, é o básico, é o arroz, em quantidade controlada. Se eu puder comer o integral, bom. Se eu não quiser comer o integral, posso substituir o arroz branco por mandioquinha, por batata doce, ou mesmo colocando branco, mas em quantidade adequada, O feijão, eu consumo mais o grão do que o caldo. A dica para o meu feijão ficar legal é saber que, primeiro, eu preciso saber que o feijão é rico em ferro, então eu preciso comer feijão. O feijão entrou muito em desuso, Jairo. O pessoal não consome feijão. Então eu preciso deixar meu feijão de molho, em panela com bastante água por 12 horas. Depois eu jogo a água do molho fora. Se eu joguei aquela água do molho fora, quando eu consumir o feijão, eu não vou ter gases, não vou ter nenhum tipo de problema. Aí eu vou consumir o feijão, eu consumo mais o grão do que o caldo. Então eu procuro comer mais o grão, porque o grão vai me oferecer fibra, e o grão também ele é rico em proteína. E nesse feijão, eu não vou colocar o famoso bacon para cozinhar o feijão, e nem a famosa calabresa. E nada desses temperinhos inserindo esse bacon, a calabresa, acaba tirando... na verdade, ele faz com que você consuma mais gordura, aumenta a quantidade de sal e vai acidificar o sangue. Então você trocou 6 por meia dúzia, O feijão ele tem que ser feito. O que eu posso pôr de tempero no feijão? Eu indico pôr pimentão, folha de louro, pode colocar tomilho. Tem outras opções de preparo do feijão que fica muito bom.
Tá certo, então o pessoal está correndo aí, está procurando se higienizar, comprando álcool gel, faz de tudo, mas esquece da principal ferramenta que é o corpo, né? Que é o corpo. Que é a boa alimentação. Clênis, para encerrarmos aqui, agora 12:09, o que não pode faltar na refeição agora da hora do almoço? Tem muita gente que fala, eu almoço, depois não janto mais e só no dia seguinte. É errado esse tipo de procedimento? Também, é errado esse tipo de procedimento. Eu posso fazer um jantar, preparar alguma comida mais leve. Então a gente tem sugestões diferentes, né? Não preciso fazer aquele pratão cheio com muito de arroz, muito feijão. Eu posso comer o arroz e feijão, mas eu coloco uma quantidade menor. E na janta é necessário ter. Eu tenho que jantar, não posso jantar e logo ir deitar. Tem que jantar até umas 2 horas antes para depois ir deitar. Eu acho legal o arroz, o feijão, uma carne magra, né? A gente dá preferência para mais vezes na semana a carne branca, que seria o frango ou o peixe. Frango pode ser qualquer parte do frango. Pode ser coxa, sobrecoxa. A única dica é retirar a pele antes de preparar, tá bom? Legumes refogado. Eu tenho todo tipo de cores de legumes. Eu tenho abobrinha, tenho abóbora cabotiã, eu tenho chuchu, eu tenho berinjela. Vou variando. Preciso colocar uma quantidade grande? Não, 2 a 3 colheres de sopa já é suficiente. Você já está iniciando. E a salada de folhas verdes, que daí eu uso o limão para temperar, que é fonte de vitamina C. Melhor o limão do que o vinagre. Só não vai usar o limão aqueles pacientes que têm alguma ressalva médica para não utilizar. E um fiozinho de azeite. Eu gosto muito do azeite. E nada dos sachês de tempero, né? E os cubinhos de tempero, porque daí tudo que você ingeriu de vitamina, eles vão lá e vão diminuir a absorção. Tá certo, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Vamos falar mais vezes aqui com relação à alimentação, que é importante demais para que os pais possam estar colocando na mesa alimento saudável para os filhos, ainda mais que os pais vão ficar com um tempo indeterminado aí com as crianças, já que as aulas estão suspensas totalmente a partir de segunda-feira. Posso só Fica à vontade. Eu tenho alguns vídeos no Face, eu vou começar a postar alguns vídeos de preparações. E geralmente eu já tenho alguns vídeos, mas ainda não tinha postado. Todas as preparações que eu faço culinária, minha filha de 10 anos faz junto comigo. Então é fácil, é simples incluir a criança. É até bom que a gente ensine eles a como manusear uma faca, a ter o cuidado com o fogo. Às vezes os pais têm medo da criança chegar perto da cozinha e se machucar. Mas não, se você ensinar, ele não vai se machucar. E aí ele acaba sentindo prazer em ingerir aquele alimento que ele preparou. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda aqui. E valeu demais a nossa conversa. E nós já vamos agendar um próximo retorno seu aqui na Rádio Azul, tá legal? Ok, obrigada, gente. Boa tarde para todos. Valeu, um abraço, muito obrigado. Bom, nós temos aqui a Dalgisa Rorato, nossa amiga aqui da Rádio Azul, está nos informando que está faltando água em várias partes da cidade de Americana. E ontem, até um comunicado que nos chegou da prefeitura, era que seria realizada a religação da estação 9 aqui da cidade, por isso alguns bairros estariam ficando sem água. E logo mais, a informação que nos chegou ontem era que às 5h30 da tarde o reabastecimento já seria normalizado aqui em Americana, mas parece que não, está faltando água ainda em alguns bairros. Vamos ouvir a Dalgisa falando a respeito desse assunto. Oi, Jairinho, bom dia, tudo bem? A Dalgisa que está falando. As bicas de água, né, de Americana, a Jardim Ipiranga não tem mais, já retiraram todas as torneiras. Então o pessoal do Jardim Ipiranga está buscando ali, perto do supermercado Crema, água. E nós aqui do Parque Novo Mundo, nós vamos buscar água ali, só que é o seguinte, a colaboração tem água, uma água mirradinha, né, que está saindo das torneiras, e também o pessoal chega ali com galões de 20 litros, com 5 galões de 20 litros, ou seja, 100 litros de água. E o pessoal que chega com uma vasilha ali para pegar 5 litros de água, o pessoal não deixa. Situação complicada. Nós até mandamos para o Departamento de Água e Esgoto, aguardando a resposta a respeito das torneiras que foram retiradas lá do poço artesiano do Jardim Ipiranga e também a falta de água aqui na cidade americana. Estamos aguardando retorno do DAI, Departamento de Água e Esgoto, também da Prefeitura de Americana. Bom, estamos encerrando o nosso All News segunda edição, agradecendo aqui ao Adriano Barbeiro, que esteve com a gente aqui, monitorando e ajudando a transmissão
dessa edição do Jornal On News. A você, muito obrigado pela companhia do Rádio Ligado, você que esteve pelo rádio, nos acompanhando também através das redes sociais. Muito obrigado de coração, um abraço a todos, fiquem com Deus. A gente retorna nos boletins informativos ao longo da tarde e amanhã, às 6 horas da manhã, com mais informações de Americana e região. Um abraço, uma ótima tarde a todos. Lembrando que hoje tem sessão camarária, mais fechada ao público. O pessoal vai poder acompanhar a sessão da Câmara de Americana pelas redes sociais. Um abraço, 12:14, fiquem com Deus. Você ficou atualizado com as principais informações de Americana, região On News. On News, segunda edição. Azul, a cor da informação.